Ele sonha comigo. Neville Goddard. 13 de março de 1967. O Antigo Testamento clama a Deus para despertar, dizendo: Desperta! Por que você dorme, ó Senhor? Acordado. Não nos rejeite para sempre. Tendo se lançado no tempo e espaço, Deus está sonhando que é homem e se vê como escravizado e rejeitado. Mas no Novo Testamento, Deus consegue despertar no homem, e no livro de Efésios apela ao homem para despertar e ressuscitar dentre os mortos e Cristo lhe dará vida. Esta noite pegarei os dois e tentarei mostrar quem realmente é essa presença. Sua maravilhosa imaginação humana é Deus. É a sua imaginação quem está chamando você para despertar, pois você é toda imaginação e Deus é você e você nele. Seu corpo externo é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Deixe-me começar contando o que aconteceu comigo na manhã de terça-feira passada. De manhã cedo, querendo saber a hora, liguei a televisão no Today Show. Hugh Downs, o mestre de cerimônias, depois de dar uma deixa para improvisar durante os 30 segundos seguintes, disse: Deixe-me contar-lhe um sonho que tive uma vez. No sonho, eu estava assistindo a uma fita de um de meus programas, quando disse ao produtor: Sabe, não me lembro de ter visto nenhuma dessas pessoas, e o produtor respondeu: Isso é compreensível, por isso o programa será gravado na próxima sexta-feira. Quando chegou a sexta-feira seguinte, o programa com que sonhei poucos dias antes foi gravado. Em seu sonho, Hugh Downs se fundiu com o futuro e viveu uma experiência da qual não se lembrava. Agora, deixe-me contar a você alguém que se fundiu com o passado e viveu uma experiência de muito tempo atrás. A senhora escreve: Tenho 72 anos. No meu sonho, sou uma menina de 10 anos que pede ao meu pai para escrever no meu livro de autógrafos. Tendo memorizado um versículo que queria que ele escrevesse, dediquei-o a ele conforme ele o registrou em meu livro. Então o sonho acabou. Embora não conseguisse me lembrar do poema anterior ao sonho, ao acordar lembrei-me de cada palavra detalhadamente. Alguns dias depois, enquanto visitava minha filha, contei-lhe o sonho, e quando recitei o poema, minha filha foi até sua biblioteca e retirando um antigo livro de autógrafos que eu havia dado a ela muitos anos antes, e abriu a página onde o verso estava autografado por minha professora da terceira série. Regressando aos 62 anos, esta senhora fundiu-se com um facto e relembrou uma experiência de muito tempo atrás. Ela me contou sobre um menino de 4 anos que, morando na casa ao lado, e vem vê-la com frequência. Um dia ele disse a ela que sempre a conheceu e que nunca haveria um momento em que eles não se conhecessem. Descrevendo um incidente ocorrido há muito tempo, ele olhou pela janela e disse: Você vê aquele arbusto? Quantas folhas houver naquele arbusto são os anos, e eu te conhecerei quando minha cabeça crescer e alcançar o céu. Então, um dia, ele contou a ela que sonhou que tudo não era nada. O homem moderno conclui agora que toda a história do mundo está exposta, e só nos tornamos conscientes de porções crescentes dela sucessivamente. Que vocês possam fundir-se com uma seção do início ou futuro relativo a este momento e vivenciar essa parte da história. Como pode ser? Porque agora você está fundido com um sonho. Ao acordar de manhã, você acha que teve um sonho maravilhoso na noite passada, ou no entanto, enquanto você estava sonhando, a experiência se tornou realidade. Acordado, o sonho se torna subjetivo. Por quê? Porque você mais uma vez se fundiu com esta seção do tempo. Enquanto você vivencia o sonho, ele é objetivo e real. Se você ao menos percebesse que a profundidade do seu próprio ser, que é a sua imaginação humana, e está tentando instruí-lo, tentando persuadi-lo, deixando-o excitado, como no sonho do meu amigo naquela noite. Começando do centro, Deus está trabalhando em direção à superfície, então leva um tempo para ele despertar e alcançar sua mente superficial. Mas enquanto ele está se movendo, ele está influenciando sua mente superficial, e quando ele chega,
você e ele não são mais dois, mas um. Você pode perceber quando ele está se movendo em direção à superfície, pois ele começa a questionar a realidade do mundo em que vive. Se uma senhora pode regressar e fundir-se com o passado de modo a poder reviver em detalhe uma experiência de há muito tempo atrás, e um homem pode avançar para o futuro e entrevistar aqueles que serão gravados na sexta-feira seguinte, e onde está a experiência do passado e onde será o show da próxima sexta? Já está tudo terminado e simplesmente sintonizamos certos estados? Sim, pois este é um sonho que você pode modificar ou mudar radicalmente. Na verdade, você é chamado a revisar todos os dias de sua vida e, às vezes, até a erradicá-la. Este é um mundo de morte e todos aqui estão mortos, sonhando o sonho da vida. No início todos concordamos em sonhar em conjunto e ninguém jamais violou esse acordo. Há quem, porém, não concorde com esta experiência cruel, tal como nos é contada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, na forma da parábola do filho pródigo. Todas as escrituras dizem que Deus ama o segundo filho. Ele ama Jacó e odeia Esaú. Ele ama Isaque e expulsa Ismael. O segundo filho, e aquele que entra no mundo da morte para se tornar escravo, tem fome, desperta e voltando a si, e lembra-se do pai que o deu à luz. E quando ele retorna o pai lhe dá o anel, o manto, e mata aquele bezerro cevado, pois seu irmão estava morto e está vivo. Ele estava perdido e foi encontrado. Você e eu, enquanto vivemos neste mundo de morte, somos esse segundo filho, destinado a despertar e lembrar o pai que nos deu a luz. Agora deixe-me compartilhar a visão de uma senhora. Ela disse: enquanto olhava para os peixes em nosso lago e não pensava em nada em particular, ouvi uma voz masculina dizer: você correu a corrida. Você lutou o bom combate. Naquela noite, ao adormecer, ouvi a voz novamente, mas desta vez o pronome foi alterado para: eu corri a corrida. Eu combati o bom combate. Eu tenho mantido a fé. Posso lhe dizer, tendo passado por essa experiência, esta senhora está no fim da jornada. Ela manteve a fé feita no início. Ouça estas palavras. Entre vocês está alguém que vocês não conhecem. A palavra traduzida como entre é em, que significa o irradiando de dentro. Então, irradiando de dentro de você, está alguém que você não conhece. E a palavra traduzida como permanece significa uma aliança. De dentro de você está a aliança que você fez consigo mesmo, que é, você manterá a fé e não se voltará até que a corrida termine. E que corrida tem sido? Sofremos porque participamos do sonho cruel da criação. No início, como os deuses das Escrituras, concordamos em fazer isso. Como Elohim, descemos ao mundo da morte entrando pela porta da morte, o crânio humano. Deitando-se na sepultura do homem, você assumiu todas as suas limitações e fraquezas e embora você morra neste período de tempo, e não a morte final. Você e eu somos herdeiros do universo, destinados a nos juntarmos àquele ser que se chama Senhor. Não há nada que você possa imaginar, mas o que já existe. A eternidade existe. Quando você imagina, você reivindica aquilo que já existe, identificando-se com o estado que deseja transformar em realidade objetiva. Assim como a senhora entrou em uma sessão de seu passado e o reviveu como se tivesse acontecido pela primeira vez, você pode entrar em qualquer sessão do tempo e viver um evento que deseja exteriorizar aqui. Estamos sonhando o sonho da vida até acordarmos. Então eu digo, deliberadamente, Deus e sua maravilhosa imaginação humana e sonha com você. O Salmo 44 é um masquil dos filhos de Corá. A palavra masquil significa uma instrução especial e muito séria. A palavra Corá significa aquele que remove os cabelos da cabeça. Alguns de nossos sacerdócios fazem isso hoje para sugerir que possuem instrução divina que outros não possuem. Mas a instrução especial declarada no Salmo 44 é aquela que alguém dá a si mesmo. Desperta! Por que você dorme, ó Senhor? Acordado.
Não nos rejeite para sempre. Agora ouça as palavras de Blake. Afirmando que o poema Jerusalém foi ditado pelos irmãos do Alto, ele o inicia desta maneira. Despertai. Acorde, ó dorminhoco da terra das sombras, acorde. Expandir. Estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. Não sou um Deus distante, sou irmão e amigo. Dentro de seu seio eu resido, e você reside em mim. Veja. Nós somos um, perdoando todo o mal. Não buscando recompensa. Então ele nos conta que você e eu nos afastamos pelos vales escuros, dizendo: não somos um, somos muitos. Deus, falando neste grande poema, chama o homem ao despertar, dizendo: eu não sou um Deus distante. Dentro do seu seio eu resido e você reside em mim, veja. Nós somos um. Isso eu sei por experiência. Sem perda de identidade, você e eu somos um ser. Somos os irmãos que coletivamente formam o Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é uma unidade composta de outras. Existe apenas um único Senhor, que é a nossa maravilhosa imaginação humana. É Ele quem sonha este mundo em que nos encontramos. Agora deixe-me compartilhar com vocês uma experiência muito preciosa de um cavalheiro que leciona na UCLA. Em seu sonho, ele encontra um professor por quem tem pouco ou nenhum respeito, mas quando ele descobre que o homem é o grande examinador, seus sentimentos mudam da apatia para o calor e o respeito. De repente, o exame começou e meu amigo teve que escrever seu nome, a data e a hora. Ao registrar seu nome, segunda-feira, e o horário de 4h10, um arrepio o percorreu, e ele ouviu uma voz masculina profunda dizer: nem entra todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Você encontrará esta afirmação no capítulo 7 do livro de Mateus. Quando alguém começa a ouvir as palavras do Pai conforme registradas nas Escrituras, está começando a despertar deste sonho de vida. No capítulo 1 de João, é dito que quando André encontrou Jesus, ficou com ele porque era a hora 10ª. Um dia é contado a partir das 6 horas. Dividido em 3 vigílias de 4 horas do dia ou da noite, 4 horas é sempre a 10ª hora. Agora, tudo isso é simbolismo. 10 não significa 4 horas da tarde, mas aquele momento em que o poder criativo de Deus está sendo explicado. O número 10 cuja letra Iod inicia o nome de Deus, YODRIVAVRI, carrega o símbolo de uma mão, a mão criativa de Deus. O homem está separado de todos os outros animais por causa de uma mão. Aquilo que se parece com uma mão no macaco pode levar comida à boca, mas não pode moldar, fabricar ou criar. Dê uma mão a um homem e você terá um Criador. Você se formou à imagem de seu Pai, que é Deus. Então aqui na 10ª hora o poder criativo de Deus está sendo revelado ao meu amigo. Quando o sonho começou, meu amigo viu o mundo de que ele não gostava simbolizado como uma pessoa que se tornou o grande examinador para testar sua capacidade de superá-lo e de modificá-lo ou mudá-lo radicalmente. E o teste começou às 4h10. Repassando minhas anotações, lembrei-me de que em outubro passado, enquanto eu estava dando aulas durante um sonho noturno, quando olhei para meu relógio de pulso e descobri que eram 4h10. Então continuei a explicar a palavra de Deus pelo que pareceu ser 1 hora ou mais, olhei novamente para o relógio e descobri que ainda eram 4h10. Acreditando que meu relógio havia parado, acordei e descobri que não estava no meu pulso, nem eram 4h10 da manhã. Aqui está uma experiência vívida de um sonho duplicado, e as Escrituras nos dizem que se o sonho se repetir, a coisa estará consertada, e o Senhor em breve fará com que isso aconteça. O poder criativo de Deus está agora se revelando em meu amigo. Agora ele sabe que sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Que o grande eu sou no homem é Deus e que todas as coisas são possíveis para ele. Agora o desafio é dele.
O que ele quiser é. Tudo o que ele precisa fazer é ajustar seu pensamento ao estado desejado até que este se torne vivo dentro dele, e nesse momento o estado se objetificará em seu mundo. Um desejo subjetivo refletido torna-se objetivo. Assim como o sonho da noite passada. Embora subjetivo quando você acorda e mais uma vez se funde com esta seção do sonho, durante a noite parecia a única realidade. Você pode retirar esta seção do sonho e, ao se fundir com outra, ela parecerá ser a única realidade. Todo o vasto mundo está acabado, e você e eu estamos fundidos num sonho do qual estamos despertando. A senhora, enquanto sonhava, ouviu a voz enquanto observava o peixe e o símbolo daqueles que aceitam o evangelho da salvação. Aqueles que invocam a si mesmos para despertar, em vez de invocar um Deus para despertá-los. Assim, no Antigo Testamento, Deus é chamado a o desperta. Por que você dorme, ó Senhor? Acorde, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos. Deus é estado a despertar no Antigo Testamento, porque Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus, enquanto no Novo Testamento o apelo é para que o homem desperte. Ao testar seu poder criativo, você descobrirá quem você é. Todos esses atos das Escrituras chegarão a você em forma audível, e você acordará e se verá caminhando para o cumprimento completo da história de Jesus Cristo. Todos mantiveram a fé. Ninguém pode descer a este mundo e violar esse acordo. Você e eu concordamos em sonhar juntos antes de entrarmos nas portas da morte, o crânio humano. E um dia vamos acordar como disse o poeta. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visões tempestuosas, mantemos com fantasmas o conflito inútil. Deus sonha com você e você pode testá-lo a qualquer momento se estiver alerta, pois ele penetra em sua mente consciente, pelo menos disfarçado na forma de fantasia criativa. Sente-se e pense em um amigo e observe esse ser maravilhoso e comovente criar imagens mentais dele. O Deus do universo é um com a sua maravilhosa imaginação humana. Ele trabalha em sua profundidade, subjacente a todas as suas faculdades, inclusive a percepção. Então, de repente, você o encontra se movendo de maneira serpentina, na forma de fantasia criativa. Quando você pensa em alguém você pode pegá-lo, e então você descobrirá quem Deus realmente é, pois ele está dentro de você. Esta noite pegue um mero desejo e veja-o em sua mente como realizado. Contemple isso. Funda-se e perca-se completamente nele. Permita que o seu desejo assuma a objetividade, todos os vários tons da realidade, de modo que agora pareça ser a única realidade. Em seguida, interrompa-o e volte mais uma vez para se fundir nesta seção do seu sonho e refletir sobre aquilo que era tão real apenas um momento antes. Faça isso e nenhum poder na Terra ou no universo poderá impedir a objetificação daquilo que você imaginou. Simplesmente descanse na confiança de que isso será objetivado e guarde o sábado. O sábado é simplesmente aquele momento em que você não faz nenhum esforço para que assim seja, porque você sabe que já é assim. Não se esforce para acrescentar ou tirar algo. Isso vai acontecer exatamente como vocês julgaram como bom e muito bom. Tente você. Se todas as coisas foram feitas por Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e você imaginou e aconteceu, então você deve chegar à conclusão de que o que é feito cresce a partir do que é feito. No começo era apenas um desejo, mas no final tornou-se realidade. Então, o que é feito cresce a partir do que é concluído. O poder criativo do universo provém da imaginação e o homem real, e pois o homem é todo imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. A imaginação não é um Deus distante, mas um irmão e amigo. Como Elohim éramos irmãos, não estranhos, mas, como nos diz a parábola, e nem todos abandonamos a nossa morada celestial. Aventuremo-nos em frente, concordando em sonhar em conjunto ou não estaríamos aqui, e o fracasso é inconcebível,
pois o fim é simplesmente despertar do sonho eterno da vida. Sofremos porque participamos do sonho cruel da criação. A história nos é contada no livro de Jó. Todos desempenham o papel de Jó. É uma experiência grosseira, mas o fim é tão glorioso que se esquece da dor, como nos diz o capítulo 8 do livro de Romanos. Considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a glória que será revelada em mim. Todos partilhamos o sofrimento, porque sonhamos em conjunto, sonhamos os sonhos mais cruéis, mas é preciso tudo para despertar, e no despertar somos maiores do que éramos antes do início do sonho. Eu sei que as pessoas veem um Deus absoluto, mas se Deus não pudesse, texto corrompido, seria uma escuridão eterna. Deus é um Criador, sempre criando, sempre transcendendo tudo o que Ele criou antes daquele momento em que Ele assumiu o compromisso e entrou no mundo da morte para superá-lo. Esse é o desafio. Agora, no Antigo Testamento você está clamando a Deus para despertar, pois quando Ele acorda você é redimido. E no Novo, Deus despertou e está dizendo ao mundo que o homem deve despertar. Não clamar mais a Deus para despertar, mas ao homem, pois o homem e Deus são um. Deus se tornou como você é para que você possa se tornar como Ele é. Portanto, não invoque mais um Deus em algum lugar e tempo remoto, mas invoque a si mesmo e o único poder criativo do mundo. Nada pode ser criado sem poder criativo. Mais nada. Se você começar a imaginar que as coisas são como você deseja que sejam, independentemente da razão e da negação dos seus sentidos, e se perder nesse fim como se fosse verdade, sentindo a emoção da realização. E tenha certeza de que isso será feito, e seu desejo se projeta em uma tela de espaço para que você possa vê-lo em seu mundo, e então você é aquele de quem eles estão falando nas Escrituras. Não vos foi dito que por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez? E Deus é uma pessoa. É uma pessoa que está entre vocês, não uma força impessoal. Encontre essa pessoa e você descobrirá que ela é você mesmo. Você é uma pessoa, e quando souber o que fez e ver os resultados disso, então terá encontrado aquele sobre quem Moisés e a lei e os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Cristo não é outro. Cristo em você é a esperança da glória. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? É isso que o apóstolo pergunta no capítulo 13 de 2 Coríntios. Bem, pergunte isso a qualquer pessoa no mundo e se ele for brutalmente honesto consigo mesmo, ele lhe dirá que não pode saber até que tenha sido experimentado por ele, mas aqui está o desafio. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Agora, se Cristo é aquele citado como irradiando de dentro de você, e por ele todas as coisas são feitas e sem ele nada do que é feito se faz, se mesmo mal, então você deve encontrá-lo. Se existe apenas um Criador, não foi ele quem fez o seu dia terrível, o seu mês terrível, o seu ano terrível? Se você for brutalmente honesto consigo mesmo, admitirá que o que aconteceu está relacionado aos seus atos imaginários. Quando você reconhece e admite isso, você o encontrou. E porque ele é uma pessoa e você é uma pessoa, você sabe exatamente quem ele é. Agora caminhe de cabeça erguida, sabendo que aprendeu com seus erros, e a partir de agora tente imaginar o melhor conforme você percebe o melhor, sabendo que esses atos devem se projetar neste mundo. Então você despertará e se juntará aos irmãos, pois eu não sou um Deus distante, em mim somos um, perdoando todo o mal e não buscando reconhecimento. Se somos um, por que deveria exigir reconhecimento? Por que não perdoar a todos, pois eles não sabem o que fazem? Então eu lhe digo, o Deus que você sonhou anteriormente era a sua maravilhosa imaginação humana. Coloque-o à prova. Conceba uma cena que implique a realização do seu desejo e na medida do possível, e funda-se com ela. Se você conseguir entrar na cena, você sabe que ela se tornará objetiva antes de ser vista neste período de tempo? Tornar-se-á tão objetivo quanto este mundo. Então,
Quando você quebrar o feitiço, aquilo que era objetivamente real apenas um momento antes será para você um sonho, mas você saberá que é. Então espere com confiança que isso acontecerá aqui e, quando acontecer, compartilhe com outros, para que eles acreditem ou não em você, ou mais diga a eles, porque somos todos um, então no final você está simplesmente dizendo a si mesmo. Essa é a história eterna. Agora, vamos entrar no silêncio.